Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir à teleaula número 50. Bons estudos! Na última teleaula, você aprendeu a fresar engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, usando a grade de engrenagens, você lembra? Pois hoje, você vai aprender a fresar engrenagens cônicas de dentes retos. Na teleaula de hoje, você vai aprender a fazer os cálculos necessários para fresar engrenagens cônicas de dentes retos. Você deve estar lembrado que existem engrenagens cônicas de dentes retos e helicoidais, mas hoje você vai conhecer especificamente as engrenagens cônicas de dentes retos com eixos inclinados a 90 graus. Então se prepare, porque a teleaula está começando. E tô achando que a minha furadeira já era. Pelo ruído que ela estava fazendo, deve ser um problema de engrenagem. Sabe, esse tipo de furadeira utiliza engrenagem cônica de dentes retos. São engrenagens utilizadas para transmitir movimento de rotação entre dois eixos concorrentes. Eixos concorrentes. Eixos que se cruzam. Eu acho que essa engrenagem aqui já era. E já que a gente está falando em engrenagens, é bom ficar esperto, porque mais cedo ou mais tarde sempre aparece um novo tipo de engrenagem para a gente fazer na fresadora. É por isso que nós vamos ver como fresar engrenagens cônicas de dentes retos. Para fresar engrenagens cônicas de dentes retos, você vai ter que calcular alguns elementos novos, como o módulo mínimo, o comprimento da geratriz do dente e o ângulo de inclinação do cabeçote do aparelho divisor. Ó, Caio, dá uma olhada no nosso serviço. A gente vai ter que fazer uma engrenagem cônica de dentes retos. Ela vai ter que ser montada num eixo, num ângulo de 90 graus em relação a outro eixo. Bom, então não vamos mais perder tempo, né? Quais são os dados que a gente já conhece? Mostra aí. Dá uma olhada aqui, ó. Eles estão aqui, ó. O número de dentes da primeira engrenagem é igual a 30. O da segunda engrenagem é igual a 64. E o módulo normal é igual a 3. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o diâmetro primitivo da engrenagem. Para isso, a gente usa essa fórmula. Resolvendo a fórmula, o resultado para a primeira engrenagem é 90 milímetros. A gente faz a mesma coisa para encontrar o diâmetro primitivo da outra engrenagem. O resultado é 192 milímetros. Bom, agora eu acho que já dá para fazer o cálculo do ângulo primitivo. Então vamos calcular o valor do ângulo primitivo da engrenagem 1. A gente tem que usar esta fórmula aqui. Desenvolvendo, a gente descobre o valor da tangente para a engrenagem 1. Bom, agora a gente pega o valor da tangente e consulta a tabela normalizada de tangentes. Certo. Bom, vamos ver. O ângulo primitivo da engrenagem 1... tá aqui. É 25 graus, 6 minutos e 53 segundos. Tudo bem, Caio. Mas como é que a gente faz para descobrir o ângulo primitivo da engrenagem 2? Bom, a gente usa essa fórmula aqui, ó. E age igualzinho ao cálculo da engrenagem 1. Agora que você já conhece o ângulo primitivo da engrenagem 1, está na hora de calcular a geratriz, que é mostrada nessa representação. Então vamos ver como fazer o cálculo da geratriz. Para calcular a geratriz, você tem que usar a fórmula. Seno do ângulo primitivo é igual ao diâmetro primitivo da engrenagem 1 dividido por 2, que é dividido pela geratriz. Desenvolvendo a fórmula, chegamos ao valor de 106 milímetros e 2 centésimos. Agora é a hora de calcular o ângulo do fundo do dente. Você vai precisar do valor do ângulo do fundo do dente para dar a inclinação desejada ao cabeçote do aparelho divisor em relação à mesa da fresadora. Então, muita atenção, porque a gente vai ver como fazer o cálculo do ângulo do fundo do dente. Só que para fazer este cálculo, você precisa ficar por dentro. Antes de fazer o cálculo do ângulo do fundo do dente,
você tem que determinar o ângulo do pé do dente. Para isso, a gente usa a fórmula tangente do ângulo do pé do dente é igual a 1,166 vezes o módulo normal dividido pela geratriz. Substituindo pelos valores conhecidos, chegamos a este valor. Agora a gente pega esse valor e consulta a tabela de tangentes. E vamos encontrar que o ângulo do pé do dente é igual a 1 grau, 53 minutos e 22 segundos. Agora sim, podemos calcular o ângulo do fundo do dente, subtraindo o ângulo do pé do dente do ângulo primitivo. Substituindo pelos valores conhecidos, chegamos a 23 graus, 13 minutos e 31 segundos. É hora de determinar o ângulo externo da engrenagem. Só que antes, nós vamos ver como fazer o cálculo do ângulo da cabeça do dente. Para calcular este ângulo, que é o ângulo da cabeça do dente, usamos a fórmula tangente do ângulo da cabeça do dente é igual ao módulo normal dividido pela geratriz. Substituindo pelos valores conhecidos, chegamos a este valor. Bom, Caio, pegando aqui o resultado e olhando na tabela de tangência, a gente vê que o ângulo da cabeça do dente é igual a 1 grau, 37 minutos e 14 segundos. Bom, então vamos agora fazer o cálculo do ângulo externo da engrenagem. Mas peraí, esse cálculo eu não sei fazer. Mas tudo bem, eu me lembro. A fórmula é ângulo externo igual a ângulo primitivo mais ângulo da cabeça do dente. Fazendo as substituições, a gente vai encontrar que o ângulo externo da engrenagem é igual a 26 graus, 44 minutos e 7 segundos. Caio, conhecendo esse valor, eu acho que a gente já pode partir para o cálculo da altura da cabeça do dente. Com esse cálculo, a gente vai descobrir a altura que a gente está vendo nessa representação da cabeça do dente. Passa o papel e a caneta, porque esse eu me lembro direitinho. Para calcular a altura da cabeça do dente, a gente usa a fórmula cosseno do ângulo primitivo é igual a cateto adjacente do ângulo primitivo dividido pelo módulo. Resolvendo a fórmula e usando a calculadora, vamos chegar ao valor de 2 milímetros e 71 centésimos. Conhecendo o valor da altura da cabeça do dente, a gente já pode calcular o diâmetro externo do blanco. Sabe fazer isso? Então vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Para achar o diâmetro externo da engrenagem, eu tenho que fazer diâmetro primitivo mais 2 vezes o cateto adjacente do ângulo primitivo. Desenvolvendo, eu acho a medida para o diâmetro externo do blank, que é de 95 milímetros e 43 centésimos. Agora você tem que calcular o módulo mínimo. Só assim vai dar para escolher a fresa para fazer o dente. Então vamos ver como fazer o cálculo do módulo mínimo. Módulo mínimo é igual a 2/3 do módulo normal. Fazendo as contas, vamos descobrir que o módulo mínimo é igual a 2. E agora, para escolher a fresa, vamos fazer o cálculo do número de dentes equivalente. Para isso, a gente faz número de dentes equivalente igual ao número de dentes da engrenagem, dividido pelo cosseno do ângulo primitivo. Substituindo por valores conhecidos, chegamos a 33. O número da fresa também continua o mesmo para a engrenagem 1, já o número do módulo é alterado. Como são engrenagens cônicas de dentes retos e por causa do módulo mínimo, o número da fresa da engrenagem 2 passa a ser 8. Pronto, Tito. Depois de tantos cálculos, acho que já dá para começar a usinar. Exatamente, Caio. Mas também se não fosse todos esses cálculos aqui, a gente jamais conseguiria usinar dentes cônicos retos. E com o resultado desses cálculos na mão, já dá para começar a fresagem. Vamos lá, então. Bom, primeiro a gente fixa a peça ao mandril e o mandril ao aparelho divisor. Depois de usar o cálculo da divisão indireta, a gente escolhe um disco de 18 furos para o aparelho divisor e ajusta o setor em 6 furos. Agora, a gente inclina o cabeçote do aparelho divisor no ângulo de 23 graus, 13 minutos e 31 segundos. Fixa a fresa de número 5, módulo 2. Posiciona a fresa no centro da peça e inicia o tangenciamento na parte mais alta do blank.
Agora, a gente zera o anel graduado do fuso de subida da mesa, afasta a peça e sobe a mesa até a profundidade de corte desejada e faz a primeira ranhura. Agora, porque a gente está usando a fresa com o valor do módulo mínimo, nós temos que corrigir os dentes. Primeiro, a gente tem que deslocar a fresa no sentido transversal, no valor de sua espessura, medida no diâmetro primitivo dividido por 2. Depois, através do aparelho divisor, a gente gira a peça em 3 furos no mesmo sentido em que foi deslocada a fresa para a correção de um dos lados do dente. Depois do deslocamento da fresa e da peça, a gente usina outra vez o dente da engrenagem e, automaticamente, corrige um lado do dente. Agora a gente usina as outras ranhuras, mas antes gira o manípulo do aparelho divisor em uma volta mais 6 furos. Com isso, um lado de cada dente já estará automaticamente corrigido. Depois desloca a fresa outra vez no sentido inverso ao primeiro deslocamento, só que uma distância que é igual à da espessura da fresa medida em seu diâmetro primitivo. Agora, a gente gira a peça em 6 furos, também no sentido inverso ao primeiro, e usina a segunda face de cada dente. Ô Tito, essa engrenagem ficou uma beleza, hein? Ficou mesmo, hein, Caio? Também a gente fez os cálculos com tanto cuidado que na hora de usinar ficou fácil, né? Na teleaula de hoje a gente teve muitos cálculos. Por isso, eu acho que é bom a gente ficar de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a fazer o cálculo do ângulo primitivo, o cálculo da geratriz e do ângulo do fundo do dente. Aprendeu também a fazer o cálculo do ângulo externo da engrenagem, da altura da cabeça do dente e do módulo mínimo. Finalmente aprendeu a fazer o cálculo do número de dentes equivalente. E tudo isto para poder usinar dentes cônicos retos. Agora você já sabe fresar vários tipos de engrenagens. E com certeza já percebeu que nesse tipo de operação os cálculos são fundamentais para uma boa usinagem. Por isso, dê uma bela revisada e resolva os exercícios do seu livro de estudos. Na próxima teleaula tem mais fresagem. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.